Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022. Esta é a lição de número 16, cujo tema nos traz Hebreus e a excelência de Cristo. Nessas próximas lições nós vamos abordar essa carta muito especial para nós, que tem muitas mensagens importantes, mensagens relevantes para a igreja, e que nós vamos buscar, sob o auxílio do Espírito Santo, esmiuçar e detalhar cada uma dessas mensagens que nos foram dadas. Portanto, prepare-se que nos próximos dias, nas próximas aulas, estaremos meditando um pouco nesta carta aos Hebreus. Antes de nós darmos início a essa lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua santa presença em oração. Fazemos a ti confissão dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica, nos cura e nos dá a direção do teu Espírito Santo a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 16, Hebreus e a excelência de Cristo. O texto base está em Hebreus capítulo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então o escritor de Hebreus já traz de cara aí esta introdução, que Deus falou antigamente através dos profetas, e nesses últimos dias, naqueles tempos, não é? Ele tinha falado através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Lembrando que Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é a própria palavra de Deus. Ele continua falando conosco nos dias de hoje através da sua palavra. Amém? Aleluia! Verdade prática da lição. Por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo, porque em Cristo Jesus está realmente a revelação total e completa de Deus. Aquele que quer conhecer a Deus, vá a Cristo Jesus, vá à palavra de Deus, busque, pois ele está completamente revelado na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Objetivos gerais desta lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a pontuar a autoria, o destinatário e o propósito da carta de Hebreus, expor a superioridade de Cristo em relação aos profetas, mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Leituras diárias, logo em seguida você vai ter aí, de segunda a sábado, temas relevantes com relação a esse assunto que nós estamos abordando. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 1 a 14, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E a outra vez, quando o introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Glória a Deus. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Glória a Deus. Então você vê, irmãos, que nesse texto inicial que nós lemos, o Senhor já exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo, declarando, de uma forma bem nítida, a superioridade de Cristo com relação aos anjos, a superioridade de Cristo com relação às demais criações de Deus, a tudo aquilo que Deus criou. E também deixa claro para nós que Cristo participou com ele desde o início da criação do mundo, O Senhor fez e fundou o mundo, amém? Glória a Deus. Interagindo entre nós. Iniciaremos agora mais um trimestre pela graça de Deus. A carta aos Hebreus será objeto do nosso estudo nas próximas lições. Vamos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Veremos que quando os hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual, e até mesmo havia o risco de abandonarem a fé, era necessário admoestá-los a perseverarem, assim como a nós em nossos dias. Então, você veja que uma das características realmente dessa carta aos Hebreus é a exortação, E é uma parte, irmãos, que particularmente eu gosto muito, A igreja deve ser, de uma forma, de vez em quando, pelo menos, exortada. A igreja precisa passar pela exortação, a igreja precisa dar ouvidos à palavra de Deus, à orientação. E aqui, nesse tópicozinho de interação, interagindo entre nós, a lição traz para nós dizendo que quando os hebreus estavam correndo risco de enfraquecimento espiritual ou até mesmo de abandonar a fé, eles eram admoestados a perseverarem na fé. Ou seja, os seus líderes, a sua liderança, os seus pastores, na época, chamavam a sua atenção para que eles perseverassem na fé. E é fundamental, irmãos, que nós tenhamos a comunhão com Deus, a busca da presença do Espírito Santo, a busca do entendimento da revelação da palavra de Deus, para que nós possamos manter firmes a nossa fé, o nosso propósito e o nosso caminhar com Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Tópico 1. Autoria, destinatário e propósito. Autoria. A carta aos Hebreus não revela o nome do seu autor. Esse fato fez com que surgissem inúmeras controvérsias em torno da sua autoria. É certo que os cristãos primitivos sabiam quem realmente a escreveu. Todavia, já por volta do segundo século da nossa era, não havia mais consenso quanto a isso.
Clemente de Alexandria, no final do segundo século, atribuiu ao apóstolo Paulo a sua autoria. Contudo, ao afirmar que Paulo a escreveu em hebraico e que Lucas a teria traduzido para o grego, passou a ser duramente questionado. As razões são basicamente duas. O texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego, não parece ser uma tradução. Por outro lado, o estilo usado na carta não parece ser de forma alguma de Paulo. Outros nomes surgiram como possíveis autores de Hebreus: Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente Romano e etc. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. Por outro lado, o fato de ter a sua autoria desconhecida em nada diminui a sua autoridade. Então você veja que a carta, ela não mostra claramente para nós quem é o autor, quem foi que escreveu aquela carta, né? Muitas das igrejas de Cristo, né, muitas das denominações consideram o apóstolo Paulo como o escritor de Hebreus. Mas, como nós vimos na lição, nós não podemos afirmar categoricamente isso, porque existem sinais, existem certas metodologias de escrita que não são próprias do apóstolo Paulo. Portanto, nós não podemos afirmar isso. Mas o fundamental é que não importa quem escreveu, o importante é que dirigida pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, fala realmente coisas destinadas à igreja e realmente é a palavra de Deus que ali está inserida, é a palavra de Deus que nós devemos dar crédito, devemos ouvir e devemos acatar no nosso coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Destinatários, não há dúvida que a carta aos Hebreus foi escrita para os cristãos judeus. Deve ser observado que essa carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos. O autor conhece o público a quem endereça o seu texto e espera até mesmo encontrar-se com eles. Onde viviam é um ponto debatido pelos teólogos. Baseados na expressão "os da Itália vos saúdam", muitos eruditos argumentam que esses cristãos se encontravam fora de Roma. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências permitem situá-la antes da destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Então, destinatário dessa carta, da carta aos Hebreus, não é? Cristãos judeus. Então, judeus convertidos a Jesus Cristo naquela época. O escritor de Hebreus admoestava esses cristãos, não é? Esses judeus convertidos em cristãos, a continuarem, a perseverarem na sua fé em Jesus Cristo. Aleluia! 3. Propósito. De fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Ela exorta os cristãos a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo e, em razão disso, estavam voltando às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta-os a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não haviam ainda derramado sangue pela sua fé. Essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. Então você veja que o autor realmente exortava os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, a perseverarem na fé. Por quê? Naquela ocasião ainda havia muita oposição à fé cristã. Imaginem você, irmãos, que hoje, em pleno ano de 2022, nós temos aí a igreja perseguida ao redor do mundo. Naquele tempo, então, a perseguição era cruel. Cristãos eram mortos, cristãos eram realmente submetidos a torturas terríveis pela simples declaração pública da sua fé em Jesus Cristo. Mas o autor de Hebreus nos conclama a todos, como igreja, a perseverarmos na nossa fé e a realmente observarmos o alvo, que é Cristo Jesus e que é a vida eterna na Nova Jerusalém. Amém? Aleluia!
Síntese do tópico 1. A autoria de Hebreus é desconhecida, seus destinatários eram cristãos judeus e o seu propósito era exortar os cristãos a terem ânimo e fé. Glória a Deus. Tópico 2. A palavra superior à dos profetas, a revelação profética e a antiga aliança. Ao falar na supremacia de Jesus, o autor de Hebreus primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. A revelação profética no antigo Israel fez com que esse povo se distinguisse dos demais. O autor mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta ao seu povo. Não é um Deus mudo. Os advérbios gregos polimeros e politropos, que modificam o verbo falar, mostram a intensidade dessa comunicação, muitas vezes e muitas maneiras. Deus em nenhum momento da história deixou seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Às vezes nós conversamos com alguns irmãos e as pessoas falam assim: eu gostaria tanto que Jesus falasse comigo. Eu oro, eu peço a Deus para que o Senhor fale comigo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que realmente mostra a cada um de nós os seus caminhos, os seus desígnios, os seus objetivos, não é? E aquilo que Ele espera de nós. Mas como é que Ele fala hoje em dia? Ora, Deus é livre e pode agir da maneira que Ele bem entender, mas a maneira principal pela qual Deus fala conosco hoje é através da sua palavra, é através da palavra revelada. Quem nunca teve uma experiência, irmãos, de abrir a palavra de Deus e ler um texto que muitas das vezes, não é, já havia lido várias vezes, outras vezes, não é, aquele mesmo texto, mas daquela vez que você leu, aquele texto saltou aos seus olhos e te falou de uma maneira diferente, e você entendeu, aquilo é Deus falando. Quantas foram as vezes que você foi a um culto público, a uma quarta-feira, a uma segunda-feira de oração, a um domingo, e de repente o pregador estava ao púlpito e ele estava ministrando a palavra de Deus e aquilo saltou aos seus ouvidos, parecendo que ele estava falando com você a respeito de um assunto que só lhe diz respeito e que ele, pregador, não conhecia. É Deus falando. Então Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que se mostra, Deus é um Deus que se preocupa individualmente com a vida de cada um de nós. Ele fala à igreja, mas fala individualmente ao nosso espírito. Portanto, a revelação profética e a antiga aliança era feita antes de Jesus Cristo através dos profetas. Hoje o Senhor fala conosco através do seu Filho Jesus, que é a palavra de Deus revelada, o verbo encarnado, para que qualquer um que quiser se chegar a Ele, qualquer um que quiser ter o conhecimento de quem é Deus, possa realmente adquirir esse conhecimento e ter um relacionamento com o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho. O uso das expressões havendo falado e depois de ter falado por parte do autor mostra que essa ação de Deus foi um fato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento Deus não falaria mais diretamente com ninguém. Mas isto é ir além daquilo que o autor tensionava dizer. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significando que Deus falou de forma completa nos dias do autor, todavia sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. O Espírito de Cristo continua dando à igreja a percepção do plano e da vontade de Deus para o seu povo, sempre em consonância com as Escrituras. Então, diziam, não é, que Deus não falaria mais diretamente com as pessoas. Acabamos de meditar um pouquinho agora e vimos que Deus fala sim.
através da leitura da sua palavra, através de uma ministração, quando você se consagra a Deus, quando você o busca na inteireza do seu coração, quando você abre muitas das vezes um jejum, quando você se quebranta na presença do Senhor, busca a Deus nas Escrituras, o Senhor se revela a você através da leitura daquela palavra e o Senhor se revela a você através das ministrações que nós temos nas igrejas. Então é importante que nós tenhamos desejo de conhecer a Deus. Quando nós queremos realmente, na inteireza do nosso coração, buscarmos a face do Senhor, quando nós nos quebrantarmos diante do Senhor, quando nós nos colocarmos debaixo da mão poderosa de Deus, Ele vai se revelar a você em nome de Jesus. Porque Deus falou ontem pelos profetas e fala ainda hoje através do seu Filho Jesus, pela palavra, pelas ministrações e pela revelação da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Amém? Aleluia. 3. Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ele é a revelação final. O ministério profético da antiga aliança era de importância ímpar. O Senhor disse que falaria por intermédio dos seus profetas. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. O silêncio profético, portanto, era a pior forma de castigo que poderia vir ao antigo Israel. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os profetas eram servos, mas o Filho era o herdeiro de Deus e agente da criação. Então você veja que os profetas tiveram a sua importância com certeza. Através deles é que Deus se revelava ao seu povo Israel. Mas, através do Senhor Jesus, o Senhor Deus se revela à igreja. Deus se revela, Deus fala ao nosso coração através da leitura da palavra, através da meditação e através da busca da sua face. Jesus é infinitamente maior do que os profetas. Amém? Síntese do tópico 2, da antiga à nova aliança, Cristo é a revelação plena de Deus Pai, por isso ele é superior aos profetas. Glória a Deus. Logo em seguida nós vamos ter o tópico 3, Cristo superior aos anjos, subtópico 1 dizendo Cristo superior em natureza e essência, o subtópico 2, superior em majestade e em deidade. A síntese do tópico 3 diz: Jesus Cristo é superior aos anjos em relação à natureza, em relação à essência, à majestade e à deidade. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece o seu interior, meu irmão. Ele conhece os seus pensamentos, o seu coração, e Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Portanto, abra o seu coração em oração. Busque a presença do Senhor com inteireza de coração, com sinceridade, se derrame na presença do Senhor e Ele vai te visitar com poder em nome de Jesus. Amém? Conclusão, o autor de Hebreus não se identificou, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento. Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos cristãos. Clemente de Alexandria fez um amplo uso das exortações encontradas nessa carta e, ao assim fazer, reconhecia o profundo valor espiritual de Hebreus. Nesses últimos dias, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus, isso está em Hebreus 3,7. Então, irmãos, realmente, olha, essa carta é maravilhosa, ela é de uma autoridade ímpar, ela realmente é uma carta exortativa e nós devemos tomar isso para nós, para a nossa vida pessoal, esses conselhos, essas exortações por parte do Espírito Santo que nos são dirigidas através da boa leitura da carta aos Hebreus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos com aquele joguinho de perguntas e respostas,
a respeito dessa lição que nós acabamos de ter, lição de número 16, Hebreus e a excelência de Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por esta aula abençoada da nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoe, meu Deus, esse semestre que está iniciando, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, que nós possamos receber do Senhor a orientação do Teu Santo Espírito. E desde agora nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Olha, seja bem-vindo de volta à nossa Escola Bíblica Dominical, que você tenha um semestre de bênçãos pela frente, um semestre de aprendizado, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Onde você está, erga suas mãos, receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo para que você tenha um semestre de aprendizado, um semestre de alegria e de muita paz e realizações. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.